Este é o podcast Sobre um Dizer. Eu sou a Cauana Mestre. E eu sou a Licene Garcia. Somos psicanalistas e aqui conversamos sobre filmes, séries, literatura, coisas da vida. E claro, sempre com a psicanálise. A função paterna é algo a ser encarnado por alguém, como uma roupa feita de desejo. É preciso desejar muito para emprestar o corpo a esse lugar. Não é necessário o mesmo sangue, nem o mesmo sobrenome, mas é necessário o desejo. Quando um sujeito passa para a vida adulta de verdade, quando pode sustentar a ausência dos pais ou dos cuidadores, quando vai para o mundo viver sua própria vida e dá conta de sair desejando por aí, a função paterna fez o seu trabalho. Claro que isso não é da ordem da perfeição e nunca é sem um tanto de trauma, pois falar em função paterna é falar também sobre lei, limite e cultura. Falar da função paterna é falar da constituição psíquica e da sujeição, e virar sujeito é um troço complicado. Dói sair da alienação, mas dói muito mais viver dentro dela. A função paterna é essa coisa que tira a gente do mundinho e bota a gente no mundão, que ensina a gente a desejar, que é, no fim das contas, o que sustenta uma vida bem vivida. Um bom pai é um pai um pai que deseja ver coisas que ainda não viu, que deseja ser além daquilo que já é, e um pai que deseja um filho, mas que também deseja coisas além dele, pois é dividido e é divertido de sua castração. Essa é a herança mais importante a ser transmitida. Hoje a gente recebe a Ana Sofia Guerra, que é psicanalista, psicóloga formada pela UFSC, com mestrado em psicologia clínica pela UFPR e embaixadora da COPAI, Coalizão pela Licença Paternidade. É um prazer ter você aqui conversando com a gente hoje, Ana Sofia. Oi, gente, é uma alegria estar com vocês por aqui. Então, para dar o início nesse bate-papo, a gente queria propor assim duas perguntas que se complementam, né? Primeiro, como é que você se tornou embaixadora, né, da COPAI? Como é que é, essa coalizão se tornou um lugar assim na sua vida, de acordo, né, com a tua história e tudo mais? Contasse um pouquinho para gente. E a segunda, né, que acho que a gente está num momento muito importante, porque tramita aí, né, tanto no Senado quanto na Câmara, dois projetos de lei, que é o 3773 no Senado e a PL 6216 da Câmara, que no final de junho agora elas vão para votação. Então é um momento muito importante e a gente gostaria que você falasse um pouquinho da importância desse momento para nós enquanto sociedade. Bom, gente, eu vou falar que quando eu tinha que passar para vocês né, as informações, eu fiquei meio receosa de falar embaixadora, né? Porque eles me nomearam embaixadora da Copal. E eu pensei, o que será que é esse termo, né? Um termo, fui até pesquisar. Mas embaixadora, no fim das contas, é falar em nome de um tema, né, Caro? Assim, e acho que o pessoal da coalizão. A coalizão, então, ela é um grupo de pessoas da sociedade civil, de instituições que se reuniram para pensar juntos a licença paternidade. E a gente se encontrou há alguns anos, há cerca de 2 anos, e porque eles me tinham feito um convite para mim, para o meu pai, e aí fizeram esse convite para ocupar esse lugar de embaixador. E por que veio esse convite, né? Veio porque eu, né, lá em casa, na minha família, se costuma dizer que sou irmã da licença paternidade. Eu nasci junto com a licença paternidade, né? O meu pai, ele era deputado constituinte e ele pensou na licença paternidade e a licença... É isso, ele gestou a licença paternidade junto com a minha gestação, né? A gente nasceu juntas, assim.
E, e foi uma questão muito, muito curiosa, muito emblemática na época, porque a minha mãe estava grávida e a minha mãe teve um problema no parto, né? Ela teve um problema na peridural, na anestesia, e ela começou a partir do dia seguinte não sentir os pés, depois foi não sentindo as pernas, ficou imobilizada até o quadril por algumas semanas e ela não pôde voltar para casa. Eu voltei para casa e nesse interim meu pai estava no meio da Constituinte, com uma intensidade de trabalho. Obviamente ele tinha uma rede que o apoiava, né, nesses cuidados. Meus pais tinham outros 3 filhos em casa de 3, 5 e 7 anos, então era uma escadinha. E, e o meu pai então relata que um dia antes da votação para a licença paternidade, ele tinha conversado alguns dias antes com o presidente da Câmara, com o Ulisses Guimarães, e o deputado Ulisses falou que a lei não ia ser aprovada, né? Que diante das negociações, que estava tudo indicando de que não seria possível essa lei ser aprovada. E o meu pai fica muito, muito bravo, assim, né? Muito chateado, porque tinha pensado. Ele não pensou sozinho, além, né? Eu acho que tinha uma tensão da sociedade civil, tinham várias pessoas que pensavam juntos, mas ele estava, como ele estava à frente disso, ficou muito bravo e foi para casa. Ele conta que foi uma noite que eu dei muito trabalho, né? Chorando, não dormia, e ele ficou acordado a noite toda e foi para a Câmara, então, no dia seguinte. E ele estava pronto para fazer, ele já estava bravo, né? E o presidente Ulisses chamou ele para ele fazer a fala dele. E ele chama o meu pai de deputado grávido, constituinte grávido. E aí, nessa hora, todos os deputados começam a dar muita risada dele, né? Na hora que ele vai subir no plenário. E é muito curioso, porque na época, acho que é importante marcar, existiam 487 deputados homens e 26 deputadas mulheres, né? Uma diferença muito importante, assim. E, e aí ele sobe, então, no plenário e, assim, ele fala que quando ele está subindo as escadas, ele está pronto para fazer uma fala colérica, assim. E eu acho muito curioso essa fala dele, porque eu acho que isso diz algo sobre os dias de hoje na política, né? Porque quando ele está subindo, ele decide fazer uma outra coisa com essa raiva dele. E aí ele passa então a falar como pediatra de vários casos de mães que faleceram no parto e que os filhos não tinham direito a ter um cuidador, o pai, né, não tinham direito a ter o pai porque pela lei isso não era possível, assim. E aí ele conta em seguida a história pessoal dele como pai, né, o que aconteceu com a minha mãe também. E é uma cena muito impactante, assim, né? Se você vê os vídeos, as fotos na câmera naquele dia, porque tá uma falação, uma conversa das pessoas, ninguém tá prestando atenção no discurso dele, e no decorrer dos testemunhos que ele vai dando, as pessoas vão silenciando, e as fotos que tem no final, assim, são as pessoas chorando, né? Os deputados estão emocionados e ele consegue a aprovação da lei, assim, com uma maioria esmagadora, muito diferente do que tinha sido planejado antes, né? Que tinha sido anunciado antes. Então é uma história que eu acho muito bonita, né? Porque é uma história de uma lei que ela vem não por pressões, né, do mercado, pressões outras, mas por uma questão de um testemunho, né? De histórias singulares, de famílias na sua individualidade, na sua singularidade, e isso fez algo ali, né? Naquele momento, assim, com aquele ato. E, enfim, e aí eu nasci então junto com a licença paternidade e é uma coisa muito interessante, né? Eu acho que dá pano para manga para muitas questões, assim, porque eu fico pensando que essa lei, ela é uma lei que eu acho que ela vem junto com uma certa tensão cultural, né? Eu acho que uma lei ela começa a ser pensada porque tem algo mexendo ali na cultura que faz com que uma lei seja necessária. Mas, ao mesmo tempo, a lei ela também ordena as coisas, né? Se a gente for pensar no mal-estar da civilização, no que o Freud fala sobre o pacto civilizatório, assim, né? É preciso alguma lei que regule nosso modo de agir em sociedade. E eu fico pensando também
pôde mudar alguma coisa na forma como os pais se relacionam em casa, né? Eu acho que existe uma mudança que houve nos últimos anos, assim. O fato é que, quando essa lei foi aprovada lá em 88, ela foi aprovada com uma ressalva de que ela tinha alguns anos, ela tinha um determinado tempo para que ela fosse mudada, porque 5 dias, a licença paternidade é uma licença de 5 dias úteis, né? E ela foi aprovada, então, com uma ressalva de que 5 dias, esses 5 dias precisariam mudar nos próximos anos, né? Precisava ter um aumento, uma nova regulamentação para essa lei. E esse prazo está se expirando agora, né? Por isso que existe essa movimentação de conseguir fazer um novo projeto de lei. E aí o pessoal da Coalizão pela Licença Paternidade, da COPAI, eles têm se organizado para tensionar a sociedade civil, né? Porque a sociedade civil, inclusive, se mobilize e passe a tensionar os seus representantes no Congresso para que essa lei passe a ser de 30 dias. Foi pensado bastante antes, né, o número de dias dessa lei, porque existem várias empresas que são chamadas empresas cidadãs no Brasil, que elas têm um número de 20 dias para licença paternidade. Não é obrigatório, mas várias dessas empresas cumprem esses 20 dias. E a gente tem pensado nesses 30 dias para que é pouco, mas é o que foi possível aí nessas negociações, né? Que me parece interessante poder pensar isso que você traz, é, na medida em que de 88 para 2025, como a gente pode ver no social também o quanto o lugar de um pai, quanto esse que está presente, e aqui, né, com muitas aspas, que não é em todas as famílias, o quanto, acho que tem os dois pontos, né, o quanto um pai é ausente a ponto de não constar nem numa certidão de nascimento, e o quanto alguns pais têm se envolvido muito mais ativamente no que diz respeito aos cuidados com o filho. Então, a gente tem esse contraponto social dessas duas outras coisas, assim. Então, poder discutir uma lei dessa me parece oportuno nos momentos que a gente vem vivendo. E é interessante porque, na verdade, se a gente for pensar em termos psicanalíticos, né, a presença e a ausência, como ela vai se inscrever em cada um é muito particular, né? Esses dias eu estava vendo um vídeo no YouTube que era um pessoal de um podcast engraçado que tinham me indicado porque tinha um psicanalista que tinha ido nesse programa. E aí, eu me lembrei até de uma frase do Miller, né? Que o Miller fala que, num seminário dele, que um dia ele estava chegando com o Lohan, acho, num evento, e chegaram e falaram assim: ah, olha ali os psicanalistas, já vão falar de pai, porque psicanalista adora falar de pai. E aí eu vi nesse vídeo, né, desse videocast, o rapaz falando, perguntando para o psicanalista assim. Mas vocês adoram falar de pai, né, na psicanálise? Por que vocês estão o tempo inteiro falando de pai? Eu, por exemplo, não tenho pai. Nunca vi meu pai, não conheci meu pai. E falou, assim, longamente, assim, sobre isso. E aí, como é que funciona para vocês? Para mim, que não tem... eu que não tive pai, né? E o psicanalista fala, bom, parece que teu pai está bastante presente nessa ausência dele, né? Você falou várias vezes que ele não esteve ali. Então, eu fico pensando com essa questão que o psicanalista apontou ali, eu fico pensando o quanto a presença e a ausência de um pai dentro de casa, para a psicanálise, é muito diferente da presença e ausência de um pai em termos legislativos, né? Em Sim. termos de uma organização social e material, né? De uma presença física ou não. O que me parece que a gente pode ter alguma conversa possível nesses dois espaços é que a presença de um pai nesses primeiros dias, ela pode servir como uma oportunidade, né? De que algo ali possa se inscrever enfim, eventualmente a gente pode pensar na psicanálise, inclusive que diante da ausência, esse pai possa se fazer presente também, né? A partir do discurso da mãe, do discurso familiar. É algo que é bastante complexo se a gente for pensar para a psicanálise, mas se a gente for trazer em termos de uma lei, de uma determinação desses dias em que é possível que o pai esteja ali presente, me parece que há algo que
é um espaço, né? Eu costumo dizer que esse tempo de licença é um tempo de licença para que o pai possa se descobrir pai, para que o filho possa talvez consentir com essa presença, que a mãe possa outorgar esse lugar dessa figura paterna. E, e é isso, né? Eu acho que para a psicanálise a gente também a Cauana começou falando, né, sobre a figura paterna, a metáfora paterna. Acho que tem um lugar do pai e de figura paterna que são coisas não necessariamente a mesma coisa, né? Que a gente separa essas coisas na psicanálise, são coisas diferentes, assim como ser mãe e ser mulher são coisas diferentes, né? Ser um homem dentro de casa e ser um pai. A gente tem várias variações aí, mas a gente tenta pensar quais são os efeitos da presença desse pai dentro de casa, né? O pessoal da Copai, eles fizeram uma pesquisa minuciosa, uma pesquisa muito interessante sobre a licença paternidade em vários países, os efeitos da licença paternidade. Eles fizeram parceria com vários pesquisadores no mundo todo para ver os efeitos, fizeram uma avaliação mesmo para ver os efeitos da licença paternidade na sociedade, nas famílias. Eles encontraram dados muito impressionantes sobre a diminuição de evasão escolar né, a possibilidade a diminuição de criminalidade, né, vários dados que me parecem que vários deles conversam com a possibilidade de uma emancipação, sabe? Me parece que a presença do pai nos primeiros dias tem um efeito sobre a emancipação desses sujeitos no futuro, assim, né? De poder concluir o trabalho, de precisar, de ter mais emancipação financeira, de ter, né, um trabalho, de que o Estado, inclusive, de que seja menos oneroso para o Estado, né, que custe menos para o Estado. O efeito da presença de um pai nos primeiros dias faz com que seja menos custoso para um Estado no futuro, né? Em termos em termos financeiros mesmo, né? Desde questões de corpo com doenças, né? Um sistema de saúde que a pessoa é, precisa menos desse sistema, né? Faz menos uso desse sistema. Então eu acho que Interessante isso, né? Eu fico pensando o quanto dessa emancipação, né, dessa possível emancipação como um efeito, não tem a ver justamente com a possibilidade, né, que eu gostei disso que você falou, é uma oportunidade, isso não garante que um homem vai exercer a função paterna ou que um pai, que é um homem, vai exercer a função paterna. Em psicanálise, a gente sabe que essas coisas são distintas, mas cria um campo favorável, talvez, né? Possibilita alguma coisa. E eu fico pensando o quanto dessa possibilidade não é também uma certa emancipação um pouco do bebê e da mãe também, porque o pai estar em casa durante 30 dias, é, as mulheres que têm filhos, né, que estão nos escutando, sabem disso, o quanto é preciso ter alguém que substitua o cuidado. Então, eu me lembro, por exemplo, quando a minha filha nasceu, para o meu marido foi muito difícil não trabalhar. Era difícil para ele estar no trabalho, porque ele estava no trabalho, mas a cabeça dele estava em casa, estava comigo e estava com a filha, ele queria estar lá. Mas quando ele vinha e não ia para o trabalho, ele se sentia culpado porque ele tinha que estar trabalhando. Então, é difícil também para os homens, né? E aí eu me lembro de muito nitidamente do sentimento nem sei como nomear, não sei se é um sentimento de liberdade, não sei se acho que é um sentimento de divisão, assim, de tarefa mesmo, uma coisa muito apaziguadora, não só nas tarefas mecânicas, a coisa, né, do cuidado, do troca-fralda, do isso, do aquilo, mas, sabe, de que há uma dinâmica e não uma dupla, sabe? De que há uma família e não uma dupla. Sim. Então, que
esses cuidados são substituíveis, né? Embora as funções sejam coisas diferentes. Então eu fico pensando o quanto dessa emancipação que você fala não vem disso, assim. E eu acho importante, né, isso que você traz, porque é uma emancipação também do lado da mãe, porque tira do terreno de uma coisa natural, que é natural que a mãe fique, né, e que o pai pode voltar à vida e fazer as coisas e que não tem não precisa ter esse envolvimento nesses primeiros dias de vida, né, então, que é natural ao mesmo tempo que é natural a mãe que cuide, é natural que o pai se ausente, que ele fique como coadjuvante nesse momento onde os laços, sim, estão se firmando, porque ainda não tem um laço firme entre mãe e filho, mas se supõe que, né, na medida em que uma mulher engravida, já tem um laço ali entre mãe e filho, e não necessariamente, né? Então, é interessante a gente pensar também que tem esse estranhamento, né? Porque, embora isso, exista essa separação do corpo da mãe com o bebê, ao mesmo tempo tem uma dificuldade de se entender essa separação nos primeiros dias, tem um estranhamento sobre esse outro ser, né? Que ao mesmo tempo pode ser algo que pode se construir de um modo bastante fusional e ao mesmo tempo não. E como é importante a presença desse terceiro ali que vai conseguir dar um contorno e agenciar de alguma maneira esse estranhamento que está se acontecendo ali, né? E eu fico pensando muito no. Eu acho que até vocês referenciaram, eu estava ouvindo esses tempos um episódio de vocês daquele comentário que o Lacan fala do crocodilo da mãe, né? Que frente ao desejo voraz da mãe a função paterna né, ocupa um lugar de criar um espaço, né, cria uma lacuna, digamos assim, entre esse desejo da mãe e permitindo, inclusive, que a mãe deseje outras coisas, né? A importância de que um filho veja que a mãe deseja outras coisas que não só ele, porque ser a completude de uma mãe é uma coisa muito angustiante, né, para uma criança. Assim, eu acho que ter esse espaço me parece que é isso, né? É um espaço que é aí que permite também a construção do desejo, né? E não à toa essa criança depois pode ser, né? Nesses dados se mostram que é uma criança mais emancipada, porque vai atrás do próprio desejo, né? E não fica tão colada às dinâmicas. E isso acaba sendo muito curioso, né? Porque a presença do pai, a função do pai, faz com que haja um desejo possível ali, né? Não só em relação. Porque tem uma coisa que me parece que é interessante isso, né? Que essa emancipação é como se de algum modo essa presença desse terceiro, né? Que é o pai, ele estabelecesse aí uma questão de uma segurança de que não é só aquele outro que tá ali não é só com aquele outro que eu posso contar, ou seja, não é só com a mãe que eu posso contar. Tem um outro ali a quem eu possa também endereçar minhas necessidades, né? Então isso também cria uma segurança, porque se é só a mãe, se essa mãe se ausenta, não sobra nada. Então, se tem um outro ali a quem é possível endereçar alguma coisa, né? As demandas ficam divididas. Então, é um momento onde está todo mundo ali meio que se construindo, né? E construindo os lugares também, que, né, como a gente sabe, não são dados de entrada, são uma construção, mas que para a criança tem um efeito de também produzir uma criança mais segura em relação, inclusive, a poder desejar outra coisa, a não ser estar ali com aquela mãe, né? Estar ali com aquele pai. Então, um efeito disso que você traz a partir, né, do que é, foi escutando, como isso se aplicou em outros países, né? É um efeito que talvez a curto prazo a gente não veja muito, mas a longo prazo isso abre um antes e um depois na relação enquanto sociedade, assim. Exato, né? Porque tem algo muito é, impactante na sociedade, né? Como a gente vive
o campo do coletivo, porque então se eu não tô condenado a contar só com um, é, gente, o mundo ele se amplia, porque o mundo é maior do que a mãe. Uma mãe não pode ser maior do que o mundo, né? É, e se, e Ela se precisa ser essa é, uma mãe então, e não a mãe, né? a mãe, exatamente. E se essa passa a ser a nossa concepção internalizada de experiência coletiva, então o que acontece com o filho do meu vizinho também é responsabilidade minha, né? Eu também posso cuidar disso. Eu também posso ficar atenta. Eu não me esqueço é, de ter assim viajado algumas vezes para outros países e ver mais ativamente esse esse cuidado assim coletivo, sabe, em torno das crianças, né? De que, por exemplo, tem alguns lugares em que se um ônibus escolar ele para deixar uma criança na calçada, todo o trânsito para. Porque é um detalhe, é pequeno, né? Pode parecer bobo, mas na verdade a concepção é de que a responsabilidade da segurança daquela criança chegar segura em casa é da sociedade toda. Então, assim, se a gente coloca um terceiro na relação, na verdade a gente coloca o mundo na relação, né? É mais do que o pai. Exatamente. Exatamente. Eu me lembrei até que tem que na Alemanha, se você atravessa a rua no meio do, se o sinal tá vermelho, pode não estar vindo nenhum carro, um deserto a cidade, mas tem uma criança perto e você vai atravessar no sinal vermelho, as pessoas vão te chamar a atenção e te falar, não, agora você precisa voltar porque tem uma criança do seu lado, você precisa esperar o sinal ficar verde pro pedestre para você poder atravessar. Tem um coletivo, né? Se pensa junto, assim, como uma aldeia mesmo. E é muito interessante porque, é, no fim das contas, um projeto de lei como esse é um projeto de lei que é universal, né? Porque serve para todos, mas que possibilita com que cada pai possa exercer esse seu lugar da singularidade, né? Como em cada família, como isso vai se inscrever e como, inclusive, a cultura depois vai ser enlaçada para essa família, né? E eu fico pensando que a gente trabalha na psicanálise muito com transferência, por exemplo, né? E a transferência, de certa forma, fala sobre esses laços primeiros, né? Tem algo que se remete a isso. Então, se a gente for pensar assim na ponta do laço mesmo sobre a importância desses primeiros dias e dessas funções e dessas figuras, é algo muito impressionante, né? Porque é um lugar em que a coisa vai começar a se inscrever de um jeito muito primitivo ali, né? E isso vão ter efeitos para o resto de uma vida. Não à toa essas pesquisas são tão consistentes e elas uma corrobora com a outra em diferentes países, sabe? É como se assim, né? A lei por si só ela não garante, né? Mas de algum modo ela dá, ela abre um intervalo fértil aí para que alguma coisa se produza, alguma coisa se invente, né? E eu acho que esse é o ponto importante. Quando se há uma coisa que é preciso inventar de todo modo, é preciso se inventar, né? Uma maternidade, uma paternidade, um modo de maternar, um modo de paternar. Se esse espaço não é dado nem de entrada, possibilita, porque a gente está falando de trabalho, né? A pessoa precisa voltar ao trabalho, não, né? A maioria da população depende do trabalho para sobreviver. Então, né, se eu não tenho a escolha de poder estar além dos 5 dias, por mais que eu queira, por exemplo, né? Pensando. Então, se abre esse intervalo, esse espaço que pode fertilizar aí a construção desse laço, acho que isso é importantíssimo. E acho que a gente, né, pensa que, diferentemente da lógica biológica, né, é, para a gente, toda criança precisa ser adotada, né? Não a garantia, a biologia não garante muita coisa, né? Colocar lá o nome do pai, no o nome do pai literalmente, numa certidão de nascimento, não é garantia de que esse pai está inscrito na estrutura de uma criança, assim. Então, é preciso que a criança consinta com isso, é preciso que o pai consinta com essa posição também.
É E, preciso e que me a mãe parece, consinta que esse pai entre também, né? e me parece que é isso. Esses dias são uns dias de uma oportunidade, né? É uma aposta que a Talvez gente seja justamente o consentimento da sociedade de que é importante que o pai tenha o direito de estar, né? E que os filhos tenham o direito de contar com a presença do pai nos primeiros dias e que as mães, por sua vez, tenham o direito de contar com a presença do companheiro nos primeiros dias, né? Então parece que é um consentimento que vocês estão lutando por um consentimento da sociedade, né? Jurídica e civil com isso. E, e eu queria escutar um pouquinho mais, assim, você contou da história, né? E por que que você se torna, então, embaixadora. Mas como que foi para você ficar... Eu imagino que você escute essa história do seu pai, né? Desse dia da votação desde muito nova. Como que foi crescer com essa história, né? Porque é como você disse, seu pai estava ali sim lutando por um coletivo, mas ele estava falando em nome próprio, ele estava falando dele enquanto pai e, sobretudo, da relação dele com você. Como tem. que foi crescer escutando isso? É, é muito curioso, assim, porque era uma história que ela era recontada principalmente nos dias do meu aniversário. Eu tenho vários irmãos e meu pai e minha mãe tinham esse costume de que no dia do aniversário eles saíam jantar e comemorar os dois com o filho aniversariante, né? Tinha o bolinho com os irmãos todos, com a família toda em casa, mas tinha um momento em que meu pai e minha mãe iam só comigo, no caso, né? No dia do meu aniversário, assim como eu fazia com meus irmãos. E aí, nesse dia, nesse momento do jantar, era o dia que meu pai contava de novo essa história, assim. E foi uma marca, assim, é muito curioso, porque foi uma marca que, ao mesmo tempo, eu acho que não é à toa que eu virei psicanalista, sabe? Eu me lembro que no decorrer dos anos eu tive muitos convites para falar sobre essa história por vários meios de comunicação, né? Várias pessoas, jornalistas, vinham querendo que eu falasse publicamente. Não era uma história que eu não tinha problema em falar na intimidade, né? Numa conversa, mas para falar publicamente já era algo que me pegava, assim. E aí, alguns anos, há poucos anos, eu tive um convite, eu recebi um convite, e ali, naquele momento, acho que também por causa de um momento da minha análise, eu desejei falar sobre aquilo. Só que fiquei muito nervosa também, pensei, meu Deus, o que que eu vou falar? E eles queriam que eu fizesse uma fala como psicanalista e que eles iam entrevistar meu pai em seguida e iam perguntar para o meu pai o que que ele achava da opinião de tal psicanalista e mostrar a minha entrevista em seguida, iam fazer uma surpresa para ele, né? E aí eu lembro que eu marquei um horário, não uma supervisão, né? Mas eu marquei um horário com uma outra psicanalista para falar com ela sobre o que que eu iria falar, porque eu fiquei muito nervosa, assim. E ela me falou algo que foi super importante, porque ela falou assim, Ana, eles estão querendo que você fale como psicanalista, mas também como filha, né? Eu estava tentando não querer falar desse lugar de filha, assim, porque eu acho que eu tinha uma coisa de uma tentativa de me separar dessa história, né? De não ser só isso, só que isso fazia com que eu ficasse mais colada ainda. Então, quando eu pude fazer as pazes com essa história e poder falar sobre ela, me parece que teve algo que se apaziguou, assim, né? Em alguma medida. E, e eu fico pensando nessa coisa da cultura que você estava falando, que tem algo desse testemunho que faz com que surja um efeito, né? E eu me lembrei de que quando meu pai conta essa história, né, quando eu escutava essa história, tem um segundo momento em que é, o presidente da Câmara, em nome dos outros deputados, depois que meu pai termina a fala, ele pede desculpas. Ele se desculpa, né? Refaz a fala dele, se responsabiliza sobre o que falou, assim. E eu acho muito curioso, porque obviamente é um discurso bonito, mas em vários lugares é escolhido, né? Foi escolhido nos 30 anos da Constituinte, foi escolhido um dos 5 melhores discursos da história da Câmara. E eu fico pensando que o que toca, o que deixa esse discurso tão emblemático realmente é simplesmente o fato de que ele fala
é algo que é singular, mas que toca em cada um da sua intimidade, assim, sabe? Tá falando de uma função de um pai, assim, e da relação de um pai com uma filha, assim. E é impressionante o quanto isso, no fim das contas, mexe com as pessoas, né? Sim, eu acho que isso que é bonito, né? Porque o Lacan fala, né, no Nota sobre a criança, que um pai é justamente essa transmissão de um desejo que não seja anônimo, né? E de algum modo, nessa fala dele, é isso que fica muito evidente, né? Um desejo que não é anônimo. Mas também que é preciso que a gente se separe desse desejo do outro para que a gente possa desejar em nome próprio alguma coisa. Então, é bonito escutar você falando, porque é isso, né? Tem uma coisa que marca te marca enquanto sujeito, mas não te define enquanto tal. E que foi preciso todo um trabalho de se separar disso, né, da história que te antecede, que te marca, para que você possa fazer uso dessa história do seu modo, né? Não à toa você foi parar na psicanálise, claramente, né? Mas é isso, né? Como poder falar enquanto psicanalista de uma história que te atravessa, mas também te atravessa, né? Enquanto filha. É muito bonito essa entrevista, eu vi no teu Instagram, é emocionante, é emocionante. Depois a gente coloca o link para as pessoas se elas quiserem ver também. Porque é isso, né? E é interessante também porque quando eu faço, né, eu acho que quando a gente consegue fazer uma leitura da nossa vida e da nossa própria análise a posteriori, né, das coisas que a gente escolheu fazer, elas chegam com um outro lugar, né? E eu fiquei pensando que eu entrei na psicanálise, mas aí eu fiz uma especialização cuja escrita da especialização foi sobre a excomunhão do Lacan e a pluralização do nome do pai. E aí depois eu fiz o mestrado que é sobre a saída do Lacan da psiquiatria para a psicanálise. E eu tive uma questão, né? Porque meu pai é médico, eu queria fazer medicina, não desisti da medicina, não gostei. Então, tem algo aí que veio falando sobre essa separação, essa tentativa de separação de vários modos antes disso, assim, né? De entradas e saídas, né? Sim. Exato. Sim, não, muito bom. Como eu estava até esses dias comentando com a Licene e escutando você, eu lembrei agora sobre o podcast da Bella Freud. Ela, que é a bisneta do Freud, ela tem um podcast em que ela pede para que ela recebe os convidados se deitam no divã e ela pergunta por que você escolheu a roupa que você está usando hoje. E a partir daí, nossa, eles falam da infância, eles falam da vida, eles falam da identidade, das funções paterna e materna que acompanharam o crescimento deles. É genial, assim. Eu tava falando para Licene como é bonito que é o que ela conseguiu fazer com isso que ela recebeu. E antes eu até dizia o que ela fez com a herança, mas eu fiquei pensando que, na verdade, ela recebe uma coisa, que é esse nome, que, gente, é um dos nomes mais importantes dos últimos 2 séculos, né? O Freud é um dos nomes mais impactantes do mundo, assim. Então, Freud é o imagina pai da pegar esse psicanálise, né? Já é que a o gente pai tá da falando. psicanálise. Não, e sendo o pai da psicanálise, ele é o pai de uma visão de mundo, assim, né? Uhum. Que mudou completamente, E que passa a radicalmente. psicanálise em muito, né? Para a gente pensar sobre a nossa cultura, assim. Sim. Totalmente, assim, né? Eu tenho o meu orientador de mestrado, uma vez numa aula, uma aluna falou: Não, eu sou psicóloga, mas eu não sou freudiana. E ele falou assim: Querida, depois do Freud, o mundo é freudiano. Exato. E aí, assim, e eu fiquei pensando que, na verdade, ela recebe o nome, mas a herança quem constrói é a gente. A herança já é o que a gente construiu. E Sim. ela fez uma coisa tão singular com esse nome, tão genial e tão própria, né? Que eu acho que, e sem dúvida, ela teve aí um processo de separação. Não conheço os pormenores da história dela, mas é que é disso que você fala também, de se separar e fazer alguma coisa não é sem a sua história, mas é com a sua história para além da história do seu pai, né? Uhum. Seguindo essa história. E eu fico pensando também o quanto quanto a importância de se separar
no fim das contas, é o que permite, a partir do nosso desejo, com que a gente invente coisas próprias, né? Coisas que são particulares nossas e não são coladas ao desejo do outro, necessariamente. Eu fiquei me lembrando que esses tempos, porque quando eu converso com pessoas que me perguntam da Copai, que às vezes são empresários, são pessoas que não têm nada a ver com a psicanálise, assim, né? Mas as pessoas me perguntam e parece que tem um anseio de que eu responda algo muito taxativo e claro, do tipo, se o pai estiver presente nos primeiros dias, o filho vai ser bem-sucedido, né? E aí, esses dias, depois de uma reunião da Copai, inclusive de uma palestra que eu participei, uma pessoa veio me falar que ela tinha uma amiga na escola, e é uma pessoa muito bem-sucedida, inclusive, tá? Muito bem-sucedida mesmo. Mas ela veio me contar que quando ela era criança, tinha uma amiga que falava muito bem nas apresentações da escola, e ela via o quanto a amiga era desinibida, e a amiga era, né, tinha uma autoestima, como ela disse. E ela via que o pai estava sempre presente na vida dessa menina. E ela ficou se perguntando se o fato do pai dela ter sido ausente da vida dela não fez com que ela tivesse baixa autoestima. E aí elencou isso, já linkou isso com uma relação com um sucesso profissional ou não, né? E aí eu me lembrei de um documentário que eu vi uma vez. Eu adoro futebol, né? Inclusive isso é uma herança do meu pai, porque ele adora também. Cauana, eu vi esses dias num podcast de vocês que você estava falando que a sua filha não gosta de futebol, ao contrário do desejo do seu marido, né? Mas isso foi uma herança que veio, assim, do meu pai. E eu gosto muito de futebol e fui ver o documentário do Cristiano Ronaldo. E eu fiquei muito impressionada no documentário dele. Eu comentei com outras pessoas e outras pessoas não perceberam isso no documentário, mas tem algo que ele fala duas, três vezes no documentário que ele diz. É um documentário que vai marcar o sucesso dele, né? Esse sucesso estrondoso, um dos grandes jogadores da história do futebol. A disciplina dele, né? Um rigor, assim. E, e ele fala por duas ou três vezes, quando ele vai falar do sucesso dele, ele fala que ele é fruto de um aborto mal sucedido, que a mãe dele queria fazer um aborto e que, por questões financeiras, não ia ter condições de cuidar de mais um filho, e o médico convence ela a não fazer esse aborto. E isso se transmite para ele, e a obstinação da vida dele, me parece, assim, a leitura que eu pude fazer do filme, do documentário, é que a obstinação da vida dele é marcar que valeu a pena essa figura estar no mundo, sabe? E é isso, eu acho que às vezes a gente fica pego pelos sucessos do mundo e a gente precisa poder ler o que é esse sucesso no lugar de cada um, porque às vezes, não estou falando no caso do Cristiano Ronaldo, mas eu acho que às vezes muitas pessoas podem ser bem-sucedidas, mas estão aprisionadas a esse discurso que vem da família, né? Então, eu acho que o sucesso para a psicanálise também é diferente. É uma espécie de você seguir o seu desejo de um jeito que seja mais livre, né? Mais possível e menos escravizado, né? Que eu acho que é isso que a Cal estava dizendo sobre a herança, né? Que a herança é a gente que constrói com aquilo que veio antes. É a leitura, é a escrita que a gente pode fazer da nossa própria história, daqueles que falaram sobre nós antes que a gente pudesse dizer algo em nome próprio. Então, acho que vem daí. Eu me lembrei, esses tempos, estava lendo, essa semana estava lendo o Seminário 19 que a gente está estudando, né? E aí eu li um trecho do seminário, eu até marquei aqui, está na página 200 para quem quiser saber, mas é um trecho em que o Lacan vai falar sobre a questão do pai. E ele até diz assim no começo, né? É, conviria centrar melhor o que podemos exigir da função do pai. Essa história de carência paterna, como a turma se compraz com isso? Há uma crise, isso é fato, não é inteiramente falso. Em suma, o epatê não nos assombra mais. E aí ele usa essa expressão, epatê, que é um e traço pater. Só que épater em francês é se surpreender. Então ele fala sobre essa função do pai em casa, que para além que se antigamente, né, no Freud a gente pensava na função do pai,
como aquele que transmite a lei, a gente passa a pensar com o ensino do Lacan que a estipulação da lei rígida e estrita já não é mais suficiente no lugar do pai, até porque ele faz como referência. Se a gente for pensar num pai como sendo apenas aquele que transmite uma lei absoluta, a gente vai falar de um pai de Schreber, né? Então tem algo que o pai precisa transmitir que é para além desse lugar, desse pai autoritário, do pai da lei, do pai da interdição, que é um pai epatê, que é o pai que permite que a família se surpreenda com a presença dele, né? Parece que é um pai que transmite um espaço mesmo de desejo, assim. Sem dúvida, né? Que em última instância transmite a falta. Então, a gente começa falando de presença e termina falando de como a presença, muitas vezes, ela é, na verdade, a possibilidade da transmissão da falta, né? Da abstração. Exatamente. Sabe, Cauana, que eu me lembrei, você falando isso, que eu fui morar fora um tempo, quando eu morava com os meus pais ainda, né? E daí eu fui morar fora. E aí eu voltei para o meu aniversário e meu pai me deu um livro que eu queria muito. Ele perguntou que livro, eu estava super às voltas com o estruturalismo na época e pedi um livro do Levi-Strauss. E aí ele me deu o livro e ele escreveu na contracapa assim: Filha, é muito bom ter você em casa, mesmo quando você não está. E eu me lembrei dessa frase, me lembro volta e meia, porque me parece que é isso, né? Preciso ter uma inscrição para que seja possível estar longe, Sim. né? Preciso ter Exatamente. distância, preciso ter presença primeiro, né? Hum. Acho que é por isso que a licença paternidade se faz tão importante, assim. Sem dúvida. Acho que com isso a gente pode Pode encerrar, encerrar. né? Que lindo, lindo. Que bom Lindo. receber você, Ana. Espero que a Ah, gente possa ter boas notícias no final desse mês, né? Com Vamos relação à acompanhar. aprovação do projeto de lei. E para quem quiser seguir a Ana Sofia nas redes, a gente vai colocar o perfil dela para poder também assistir o vídeo. E poder seguir também a Copai, né? No Instagram Ai, está qualificando sim. pela licença paternidade. Eu acho que esses últimos dias, esses próximos dias, são dias muito importantes. E o pessoal da coalizão, eles têm feito um trabalho para mobilizar a sociedade civil, para escrever e-mails para os seus candidatos, seus deputados que estão lá, né? Eles têm até modelos e formatos do Instagram da coalizão. O que é possível dizer para esses representantes? E acho que é importante a gente fazer um tensionamento, né, da sociedade civil para que a gente consiga fazer essa lei ser aprovada. Vamos Sem lá. dúvida. Mais uma vez, obrigada. Obrigada. Volte sempre. Beijo, gente.